Fala turma, mais um episódio do Eu Bom Podcast, onde a gente fala aqui de vendas, marketing, growth, empreendedorismo, liderança, tudo que vier na cabeça, na verdade, né, Gui? O que vier a gente solta aqui. E hoje, cara, eu tô muito feliz, confesso pra vocês, mas também muito ansioso pelo papo que a gente bate. É um cara que eu converso muito no bastidor, tem muita conversa de bastidor, e são as conversas mais importantes. Tem decisões que eu, Augusto, tomei por conta desse cara que tá aqui do outro lado, vocês vão já conhecer, né? E eu tô muito ansioso, Gui. O que é que tu espera desse podcast, meu irmão? Cara, primeira vez que eu tô com o nosso convidado aqui, então acho que você sempre falou muito dele, né? Muitas das decisões que a gente toma no nosso grupo, enfim, vem de conversa com você. Então, cara, muito feliz de estar aqui com você. Ansioso porque eu não sei, você sabe uma parte da história dele, eu não sei nada. Então acho que eu vou fazer algumas perguntas aqui que você, cara, que nosso público ali tem curiosidade de tudo isso, mas, cara, muito ansioso. Bora pro papo. Show de bola. Quem é nosso convidado, cara? É um amigo, né? É um cara que na infância a gente teve a oportunidade de se conhecer através do futebol. Ele tentava ser melhor do que eu, mas até hoje ele né, mas... Pelo jeito como esse, consegui. Então é um cara que, cara, é referência pra mim como empresário, é um amigo, é um conselheiro, é um cara que eu busco ali conselhos. Hoje, presidente da Next Academy, né? Ele vai explicar o que é isso. E, cara, muito feliz, obrigado por você aceitar o convite, bater esse papo aqui pra nossa audiência, pra gente realmente aqui aprofundar como é que o Lucas, né, saiu lá do interior do Ceará, né, cara? Lá E do hoje, São Gonçalo. né, lá de São Gonçalo do Amarante, terrinha boa, alô São Gonçalo, né? E, cara, foi para os Estados Unidos, voltou, abriu uma empresa que hoje está espalhada pelo Brasil, tem grandes sócios, conhecido internacionalmente. E, cara, obrigado, seja bem-vindo ao nosso papo, fique à vontade, aqui é um papo realmente aqui sem muita Se padrão. for metade do papo que você já bate no off, eu acho que vai ser incrível aqui. É isso aí, é isso aí. Então, fica à vontade, meu irmão, se apresenta para a turma aí, seja bem-vindo. Você vai ter que, eu acho, trazer um pouquinho mais pra perto do microfone, né? Vambora. Eu não tô acostumado com esse ambiente ainda, hein, cara? Então vocês vão sim. me guiando aí. Bora embora. Mas muito feliz, cara, muito feliz aí. Obrigado, Augusto, pelo convite. Gui, prazer enorme estar te conhecendo Tamo junto, aqui, né? né? Eu também já conheci um pouco aí através da vida do Augusto. E quando a gente tá chamado ali para contribuir, para entregar, para compartilhar um pouco do que a gente vive, é sempre muito bom, né, cara? Pelo menos para mim é algo faz muito sentido. Mas é isso aí, cara, desde do ginásio lá do São Gonçalo do Amarante, cara, interior do Ceará ali, quando a gente jogava quando era criança, né? E a gente começou ali, aí trilhou toda a trajetória. Eu queria até puxar um pouquinho sobre isso. Manda bala. Porque assim, até pra dar um contexto pra turma, né? Se você, é que nem diz o americano, né? Encurtando uma longa história em uma curta história, se pudesse dar um release de quem que é, como é que foi sua história, como é que foi a Next, então também dá um contexto pra turma aqui, um pouco da Next. Dá um pouco de onde começou e tudo isso. A gente jogava bola ali, né? E sempre gostei de futebol. Queria jogar futebol, tive o sonho de ser um jogador, só que aí, o que eu percebi? É que no Brasil, o mercado de futebol, ele tem um caminho que exclui muito a educação. Por exemplo, chega um determinado momento que os atletas de futebol que estão em categorias de base e eles querem se tornar um atleta profissional, eles vão ter que começar a deixar os estudos um pouco de lado. Ou um ou outro, né? Ou um ou outro. O futebol, os clubes, eles não têm uma visão muito clara de estar incentivando e apoiando os estudos, a educação de uma maneira bem sólida. E aí, quando completo 17 anos ali, o que eu percebo? Falei, cara, eu vou ter que escolher ou um ou outro. Ou jogar ou estudar. Porque não vai dar para eu levar os dois. Aí foi onde eu acredito que Deus me deu muita sabedoria. E foi, negão, vai estudar? Que é melhor? Vai estudar? Vai estudar, vá, que é melhor. Esse negócio de bola aí. Como os dois, irmão. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou estudar. Beleza. Aí fiz faculdade na Universidade de Fortaleza, passei no vestibular e comecei a cursar engenharia de produção. Sempre gostava de futebol, estive jogando na própria universidade, né? Na seleção e tal. Assim, mais por gostar mesmo, mas não tinha, assim, uma grande perspectiva. Até que chegou um dia lá de um cara que falou assim, eu te vi jogando aí, pá, joga bem, legal. Não tem interesse em jogar nos Estados Unidos, cara? Com a universidade, com a bolsa de estudos e tal. Aí eu falei assim, cara, bolsa de estudos nos Estados Unidos? Eu nunca sabia que tinha isso, eu não conhecia nada desse mercado, né? Eu falei, mas peraí, jogar bola tem interesse. Estudar na Universidade Norte-Americana? Legal isso aqui, cara, interessante, gostei. Casadinha boa. Só que aí eu já penso logo, mas e aí o custo? Como é que é essa brincadeira aí? Essa brincadeira aí deve sair caro, né?
E aí eu pergunto pra ele, como é que funciona esse processo? Ele, não, então, por você jogar futebol, você pode jogar na universidade, joga pela equipe da universidade e, dependendo do seu desempenho, você pode conquistar uma bolsa de estudos, que vai custear toda a tua, pode chegar até 100%, e você vai ter moradia, alimentação, os estudos, materiais, tudo custeado pela universidade. Lógico, dependendo do seu desempenho. Eu falei, interessante isso aqui, cara. E aí eu apresento ali pros meus pais. Minha mãe gostou muito da ideia pelo fato de eu continuar estudando. Eu não teria que fazer o que seria nos clubes, que era uma coisa que meus pais ficavam um pouco receosos, né? De eu ter que largar os estudos praticamente. Porque você vê, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série A hoje, você pega, é muito raro você ver um jogador que é graduado. Muito raro. Um jogador formado na universidade, com diploma. Por quê? Porque o próprio caminho do atleta de futebol profissional, ele leva para isso. Ele leva para o cara seguir alto rendimento. E aqueles que se destacam, cara, segue carreira. Bom, resumindo, consegui ali, minha família fez uma vaquinha, meu pai vendeu um carro, fez um movimento ali, e a gente conseguiu a ida para os Estados Unidos, né? Isso foi em 2011, isso fazem 13 anos aí. Aí eu vou para os Estados Unidos, imagina, eu nunca tinha viajado de avião na vida, cara. Caramba. Vinha lá, minha família não é nem do São Gonçalo, ó, vou te falar. Tem um interior do São Gonçalo. Interior do interior, O irmão. interior do Pra quem interior. não conhece São Gonçalo, o Augusto um dia a gente tava viajando junto e ele falou assim, cara, eu vou te apresentar São Gonçalo. A gente passou no carro, seja bem-vindo a São Gonçalo. Aí passou um semáforo. Passou um semáforo, tem Na a praça. minha época que eu tava lá, não tinha tinha o semáforo. Não tinha, você Aí passava tem direto. Tem a praça, né? Onde todo mundo senta no banquinho pra, Isso que aí. nem fala a nossa querida Leninha, mangar dos outros, né? Mangá dos outros. E acabou. Aí acabou, irmão. Aí é... E um disclaimer aqui, um parênteses nada a ver, mas só pra vocês entenderem. O sonho da noiva dele era casar onde tu casou e ele vai casar no mesmo canto. É mesmo, lá na Taíba. No mesmo local, Que lá na Taíba. legal, No mesmo cara. local. Muito bom. Quando eu postei lá que tava no teu casamento, era assim, ei, eu vou casar aí. Não, depois eu vou trocar uma figurinha pra ver Pronto, quanto você ali. pagou no aluguel. Pra saber se eu tô super faturado ou deixa sou- que eu te passo os caminhos ali. Fica tranquilo. Terminar aí, eu te passo tudo. Agora você não teve essa marra de jogar nos Estados Unidos, né? Eu não tive, né, mano? Aí se ele perguntasse, jogou aonde? Aí Pois é, olha lá. Se tivesse Olha lá. perguntado naquela época, ia jogar lá, com certeza, né, cara? Só que aí, quando eu fui, imagina, eu era lá da Taíba. É uma praia ali, meu pai nasceu ali, minha mãe nasceu no Acém de Candeia, que é uma... Caramba. Cara, é uma Um localização vilarejo, ali, um praticamente. vilarejo, assim, no interior. E aí, cara, cresceram ali ao longo da vida, foi criando, eu e minha irmã, até que chegou um ponto que eles pensaram assim, cara, a gente quer proporcionar uma educação de qualidade pra gente ali. E aí foi quando a gente foi pra Fortaleza, né? Eles levaram a gente pra estudar em Fortaleza, a gente ter uma educação em Fortaleza. Sempre a gente voltava pro interior ali, né? Meu pai tinha um mercadinho lá no interior. E aí a gente ficava indo a vida inteira, foi assim. Bom, aí eu chego nos Estados Unidos, voltando aí pra 2011, né? Aí tu imagina a experiência que é pra quem... O mais longe que eu tinha ido na vida até 2011 foi na Paraíba. Foi o mais longe que eu fui na vida de ônibus, né? Porque eu nunca tinha entrado num avião na vida, cara. E aí quando eu me deparo com aquilo, um país, né, completamente diferente, cultura, língua, conhecendo pessoas, estrutura, eu passo 4 anos ali estudando, né? Conhecendo gente de tudo quanto é lugar, tendo acesso a professores, assim, cara, de altíssimo nível. Por exemplo, um dos meus professores, ele tinha uma relação de negócio muito próxima com o Warren Buffett, que é um dos Caramba. maiores investidores, se não o maior investidor do mundo hoje. Né? considerado maior, acho, né? Guru de Omaha ali, né? De Nebraska. Eu estudava no Kansas, e é um estado que faz divisa ali com Nebraska. E aí eu tive essa experiência de estar ali. Eu podia assim, cara, eu tô conversando com um cara que faz negócio com o Warren Buffett, tá entendendo? Eu tinha uma aula de finanças com o cara. Caramba. Tipo, aí eu falei assim, peraí. Aí eu estudava, como eu entendi assim, cara, eu não pago mais, a minha bolsa cobria pelo esporte, todos as minhas matérias, né? Eu não pagaria mais se eu quisesse fazer mais matérias. E aí o que eu comecei a perceber? Opa, então eu vou meter 2 cursos aqui, cara. Vou fazer business e vou fazer finance, né? Negócios e vou fazer finanças também, que é uma área que eu me interesso.
E aí eu ficava ali trocando ideia, ia na sala dele depois da aula, ficava perguntando como é que é isso, como é que faz assim e tal. E ele explicando construção de negócio, investimento, como investir. Esse foi um cara que trouxe uma visão diferente de mundo pra você. O professor... Em termos financeiros, sim. Porque como eu comecei a ter acesso a tudo aquilo, uma ruptura muito grande, o que eu percebi é muito, cara muito grande. Né? Porque eu não sabia nem que aquilo existia num primeiro momento. Apesar de ter tido uma educação ali, já estava em Fortaleza, já era uma cidade maior e tudo, mas quando você tem acesso a tudo isso, o que acontece? Esse cara, ele tinha sido mega bem sucedido no negócio, meio que aposentou dos negócios e foi dar aula na universidade que ele tinha estudado. Então é uma cultura muito grande lá nos Estados Unidos. Depois que você se forma, você é chamado alumni, que é uma pessoa que se formou lá, investe na faculdade, faz doação financeira, muitos deles voltam para trabalhar, às vezes até voluntariamente, alguns deles, entendeu? E aí foi todo esse processo, jogando futebol e tal. Foi um negócio muito disruptivo, cara. Eu via lá nas universidades estruturas muito melhores do que a grande maioria dos clubes do Brasil. Claro, os top do Brasil são melhores, mas a grande maioria dos clubes não conseguiam ter uma estrutura que as universidades norte-americanas tinham. Até para dar um contexto para quem está assistindo, por que eu fiz essa pergunta, né? Porque hoje você é sócio de empresas com valuation incrível, que assim, a gente que empreende, né? A gente sempre sonha em ter, cara, equity, valuation, tudo isso. E você está num nível de empresas, você é sócio de algumas empresas hoje com valuation, cara, enorme. Mas a cabeça, eu conheço a região que você nasceu, né? Inclusive vou casar pertíssimo de lá. Bacana, parabéns. Quando é que você falou assim, cara, existe um mundo aqui, foi com esse cara, foi com o professor, também com tudo que você estava vendo nos Estados Unidos e tudo isso? Então, quando eu estava nos Estados Unidos, boa pergunta. Quando eu estava nos Estados Unidos, ali eu começava, na época era o Facebook, né? Ali tinha 2012, 2013, mais ou menos. E aí eu postava uma foto lá, jogando e tal. E aí os meus colegas começavam a perguntar, né? Pô, bacana, tá jogando nos Estados Unidos. Inclusive uns falavam, pô, tu era ruim pra caramba, então tá aí, pô. Se tu tá aí, eu posso estar também, pô. Não era ruim, não. Ele tá sendo modesto, ele era bom. Jogava muito. Aí falava, mas você sentiu a vontade, quando você via as fotos dele, você sentia a vontade dos Estados Unidos ou você não pegou? Cara, eu acompanhei pouco o Eu Lucas acho que a nos gente Estados não Unidos, tava mano. conectado A gente tanto não tava, naquela época, a gente se conectou depois por conta do empreendedorismo. Não sei, assim, foi tipo... Entende? A gente teve momento infância, que a gente jogou junto ali. Isso. Aí teve um delay que meio que a gente não tinha Ele foi muito pra contato. Fortaleza e ficou em São Gonçalo. Entendeu? E aí... Isso. E a gente nunca jogou junto, a gente jogou contra, mano. Entendeu? Então foi meio isso, entendeu? Eu vou e aí teve um dia delay. jogo pra ver se eu ganho. Aí teve um delay, só que agora... Vou desistir não, viu? Aí teve um delay. Só que agora o quê? Quando ele voltou dos Estados Unidos, eu encontrei ele na videira, irmão. Não sei se você lembra. Verdade, cara. Ele tava no começo da Nex, né? Vamos chegar lá. Tava no começo da Nex, não tava? Tava No começo começando. da videira. Então ele começou a Nex, acho que em Fortaleza mesmo, né? Isso, a primeira franquia foi. E aí pronto, aí, na videira, aí eu, caraca, que massa, mano. Ele contou um pouco da história, resumidamente, ali naqueles 5 minutos ali embaixo da igreja, né? E aí me conectei de novo, mano. A gente começou a se acompanhar ali e trocar ideia. E aí né? nesse período a gente não tava conectado. E aí muitas pessoas queriam saber como é que faz pra jogar aí e tal. E aí, como eu já tava lá há 3 anos, tava conseguindo me destacar nas ligas e tal. E aí eu tinha muito contato, conhecia muita gente, conhecia muitos treinadores, muitas universidades. Aí eu pegava os caras que queriam jogar e conectava. Conseguia facilitar para ajudar os caras, muitos brasileiros, a maioria, que queriam ir para lá. E eu ia ajudando. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, cara, tô ajudando aqui, assim, na boa, na parceria, de graça mesmo, sem cobrar nada. Só que eu tô vendo que tem muita gente que tem interesse nisso e que nem sabia que essa oportunidade existia. Porque hoje o cara que quer jogar futebol, ele joga ali até os 15. Depois disso, meu irmão, se tu não tá na categoria de base de um clube, se tu não tá encaminhado, cara, esquece, assim, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Então a grande maioria dos atletas, eles desistem com 15 anos de idade, eles já estão meio que desistindo do futebol, ou então eles estão muito bem projetados. Os que estão bem projetados, beleza, vão seguir carreira. Só que a maioria, 95% dos caras não estão bem projetados, porque esse é o funil do futebol brasileiro. É assim que funciona, inclusive foi comigo e é com a grande maioria. Aí eu pergunto, cara, e agora? Esse cara com 15, 16, 17, ele deixou de gostar de futebol? Não.
Ele só não enxerga mais uma projeção para a carreira dele. Aí, quando você traz uma nova perspectiva, uma nova oportunidade para esse cara, esse sonho reacende. Opa, então peraí. Beleza, eu não consigo jogar no Flamengo, no Palmeiras, tá? No maior do Brasil. Esse você até pode chegar. No Fortaleza você não chega. O maior do Brasil, esquece, né, cara? O Mano, Lion... fã, né, mano? Torcedor é um negócio muito bom. Então, No difícil, Flamengo, né, ok, cara? mas no Lion... né? Flamengo, mas no Lion é pra poucos, cara, é pra poucos. Enfim, aí eu vejo ali, o cara tem essa oportunidade, brother. Se ele tem essa oportunidade, ele volta a se interessar, se motivar, a sonhar de novo. Falei, cara, é isso. Cheguei lá, terminei, me formei, graduei em 2015, aí assinei com um clube, né? Eu tinha aquele grande sonho, cara, eu quero jogar, quero assinar com um clube, quero jogar numa liga e tal. Beleza, assinei com o FC Wichita, tava inclusive conversando na semana passada com o presidente de lá, que tava me puxando pra gente conversar sobre como tá unindo ali a Next com os projetos que eles têm lá nos Estados Unidos também. E aí, só que eu jogando lá, eu falei assim, cara... Era como se fosse uma espécie de terceira divisão, lá do, mais ou menos assim, comparado, né? Porque lá não é bem assim, tem um formato diferente. Mas aí, beleza. Aí eu falei assim, cara, eu tô enxergando uma perspectiva de mercado muito grande nesse projeto de trazer pessoas, preparar atletas para mandar para cá. Porque eu via muita oportunidade de bolsas, que é muito grande, cara. Os Estados Unidos é um país de 350 milhões de habitantes. Você tem uma ideia assim, são milhares de universidades que têm programas de soccer, né, que é do futebol e que dão bolsas. E muita gente no Brasil não fazia a menor ideia que essa oportunidade existia. Nem sonhava. Então o cara nem buscava porque ele nem sabia que tinha. Né? E aí eu falei assim, cara, dá para começar isso aqui. E eu vi algumas pessoas fazendo esse movimento de mandar atletas para lá. Trade ali, né? Sei lá, vou trazer o cara tipo daqui, um empresário. ganho na intermediação e tal. Cobra ali uma taxa. Cara, eu vou cobrar uma taxa X, cara, cobrava, sei lá, 5, 7, 10 mil reais na época, dependendo da pessoa que fazia o processo, e mandava. Eu pensei assim, cara, mas esse modelo, do que eu tinha aprendido ali, ele é difícil de escalar. Porque eu ficar fazendo uma assessoria um por um e conseguindo a proposta, beleza, esse vai ser complicado. E outra, muitos desses atletas aqui no Brasil, a maioria das pessoas não fala inglês. Sim. Ou seja, as oportunidades lá já começam a restringir. Não é toda universidade que o cara consegue entrar se ele não falar inglês. Ele consegue entrar em algumas? Consegue, mas não vai ser todas. Então, se ele fala inglês, o leque de opções é maior. Muitos não estão preparados tecnicamente. Muitos não têm um material de vídeo, por exemplo, com seus melhores momentos para mandar para um treinador. Ou seja, tem muito atleta bom no Brasil, mas eles não estão preparados. Aí o que a gente pensa assim, cara, na época eu falei ali com o Yali, que é meu sócio, ele jogava numa faculdade contra a minha, ele jogava em Oklahoma. E aí tem um outro sócio nosso também, somos 3, né, eu, Danilo e Yali, e os 3 nordestinos, cara, é engraçado, os 3 que estão à frente ali do negócio, Comedor né? de cuscuz. Um de Teresina, Piauí, Fortaleza, Ceará e Natal, Rio Grande do Norte. A trinca do Nordeste, a trinca do sertão ali, a trinca do sertão. E ali a gente, cara, se junta e aí começa. 2015 eu volto pro Brasil, lembro o cenário político-econômico do Brasil 2015. Cara, tava um caos para aquele momento. 2 anos antes, tinha tido Copa das Confederações com inúmeros protestos, lembra? Na rua, pedindo impeachment. Se eu não me engano, 2015 ou 2016 foi o impeachment foi 16, da então presidente naquela época. E aí o que acontece? O dólar disparando, desemprego, taxa, aquilo ali tudo era o cenário. Ou seja, o que todo mundo pensava? Lá no Brasil? Vaza. Vai para Portugal, vai para Europa, vai para os Estados Unidos, vai para qualquer lugar, porque o cenário tá ruim. E eu tava fazendo exatamente o contrário, porque você vê o que é o poder de uma visão. Não é porque eu era super corajoso, não era porque eu era... Não, é só porque eu tinha uma visão, eu enxerguei algo, cara. Eu falei, cara, peraí, brother, tem um negócio aqui, eu não tô voltando à toa, não tô voltando só pra voltar. Que se transforma em oportunidade. Tem uma lógica, tem um racional nisso daqui. Eu vou voltar pro Brasil num primeiro momento, meus pais, não volta, fica aí. Porque imagina, eu tava formado na Universidade Norte-Americana, tava ali, né, já aprendi inglês, já tinha morado há quase 5 anos lá, tava com um contrato ainda vigente com o clube, e aí eu decido largar tudo e voltar. Eu poderia arranjar um emprego lá, eu poderia passar mais 1 ano lá.
nos Estados Unidos legalmente, tudo certo, cara, tudo regularizado. Só que eu falei, não, vou voltar pra empreender. Aí eu falei, não, tá de brincadeira, cara. Tu voltar já é loucura. Pra empreender... Nesse momento, cara, loucura junto. Assim, não é possível isso, cara. Aí eu volto com essa visão, né? Falo com o Danilo e a gente se junta ali, começa a programar. Tanto é que a primeira franquia da Next Academy foi em Fortaleza. Não foi estudo de mercado, não. Foi tipo, meu irmão... Onde dá certo é que dá aqui, certo? embora É aqui. aqui, vambora. Vamos começar a primeira. Primeira franquia da Next Academy começou em Fortaleza. E aí a gente começa a crescer, porque aí já tinha uma ideia diferente do mercado. O que a Next faz? A Next hoje prepara atletas no futebol para conseguir oportunidades, principalmente atrelando os estudos junto com o futebol nos Estados Unidos. Então a gente pega um atleta de 16, 17 anos, ele começa a se preparar em uma das nossas academias de futebol, tem acesso a uma plataforma educacional e uma plataforma que entrega todo o processo de ensino para ele conquistar a bolsa dele lá nos Estados Unidos, que foi o que a gente criou agora mais recente nos últimos, diria que nos últimos 5 anos talvez. E aí a gente manda, esse atleta tem a oportunidade no futebol. Interessante até que tu me falou uma vez assim, Augusto, meu negócio não é futebol, meu negócio é educação. Exatamente. Que aí eu atrelo ao futebol, mas meu negócio é educação. Nosso negócio é educação. Claro, a gente tem ali o futebol como um dos pilares fundamentais do nosso negócio, isso é indiscutível, mas a educação não só empreendedora dentro do negócio, a educação dos próprios clientes, dos atletas que estão ali, sobre mais diversos temas. A nossa plataforma, por exemplo, a gente entrega conteúdos que os atletas não estudam na escola. A escola, eu creio que ela é muito importante, ela tem um papel muito crucial, só que ela não foca em alguns outros elementos que eu creio que é muito importante para a formação do ser humano. E a gente entrega tudo isso para esses jovens também, além da... É uma plataforma educacional. Então a Next Academy hoje, a gente faz esse trabalho, hoje são mais de 130 franquias espalhadas por todo o Brasil. Isso que eu ia te perguntar, quando você olhou para você, cara, não vou ser assessor aqui, porque eu vou controlar uma arbitragem não escalável, né? Só que você buscou o modelo escalável, enfim, de expansão seu com franquias. Isso. Já começou do Day One ali, franquia? Franquia, sim. Tá, e aí explica um pouco pra turma, até para entender o subconsciente que tu pensou, né? Você tem hoje uma franquia que tem uma plataforma digital de educação. Uma franqueadora, no caso, né? Desculpa, uma franqueadora que tem... O franchise ele tem a plataforma, só que o que a franquia realiza hoje no processo? Ela entrega os treinamentos. A franquia é onde está o centro de treinamento. Então, por exemplo, tá de Fortaleza, certo? Isso. Você tem um centro de treinamento, o atleta vai lá, ele treina 2 vezes por semana, ele vai se preparando, aos finais de semana tem jogos, então ele tem os jogos filmados para ele conseguir fazer o vídeo dele, atrelar a plataforma, porque a plataforma, primeiro surgiu a Academy, o conceito de Academy. Então, primeiro movimento disruptivo que a gente fez no mercado foi atuar num mercado, num nicho onde ninguém atuava. Para deixar bem didático aqui. Primeiro de tudo, você pega as escolinhas do Barcelona, PSG, Flamengo, Corinthians, a do Lion, a maior de todas. Você pega ali. Eles atuam até normalmente 13 anos de idade. Certo? Sim. Que é uma idade onde é mais recreativa. Na boa, ninguém vai chegar no profissional jogando escolinha. Se você quiser jogar no profissional, você tem que ir pra categoria de base. Total. Você não vai jogando escolinha chegar na categoria de base. Então as escolinhas do Brasil elas são mais recreativas do que focadas em rendimento, em preparação e formação. E aí, até o que a gente fez? Todo mundo trabalha até os 13 anos. Todas as escolas de futebol. Aí tem um livro que eu li uma época que chama The Blue Ocean Strategy, né? Que em português chama de... Estratégia do Oceano Azul. Isso aí. E aí ele fala muito de você criar um diferencial que te jogue numa... Mesmo que seja o mesmo mercado, você tem um diferencial que você entra no Oceano Azul. Ou seja, tem menos concorrentes. O que a gente fez? Vamos trabalhar com futebol? Vamos. Pô, mas o futebol tá muito batido. Depende. Até os 13 anos de idade tem muita concorrência. E dos 14 aos 24? Qual é a escolinha que trabalha com atletas de 14 a 24 anos? Tinha ninguém, né? Ninguém trabalha. Aí eu pergunto, por que com 14 anos, 15, o atleta deixa de gostar de futebol? Não, por esse fator. Porque ele não tem mais uma perspectiva. Ponto. Aí eu chego, e se eu tiver uma perspectiva nova pra esse cara? Que é de jogar nos Estados Unidos? Beleza, ele não conseguiu jogar profissionalmente, mas ele pode vir pra cá. Então, aqui a gente já saiu do Oceano Vermelho, que é onde tinham todas as escolinhas, e a gente começa a trabalhar
no Oceano Azul, onde não tinha ninguém. Essa diferenciação, você acredita que é muito do equity que vocês têm hoje, veio também dessa base de diferenciação do mercado? Foi uma construção, né? Foi uma coisa que vai levando a outra. Por exemplo, esse foi o primeiro ponto. Se diferenciar no mercado e partir para uma outra etapa. Segundo, o que todo mundo fazia? Exatamente, o que todo mundo fazia? Eles eram assessores, eles faziam assessoria para mandar o cara para lá. É um bom modelo, mas não é escalável. Só para você ter uma ideia, hoje, nesse último, eu estava até apresentando os resultados da companhia ali para o nosso grupo de sócios, tudo. E a gente realizou só no último ano 22 mil inscrições de atletas. Ou seja, nós inscrevemos 22 mil atletas. Isso, cara, dependendo do estádio, você lota um estádio. Só de atletas foram inscritos nas nossas seletivas da NET. Quantos vendedores tu tem no teu ecossistema mesmo? Em torno de 150 a 200 no total. 200 vendedores. 200 vendedores. Isso é muito massa. Só para abrir um parênteses pra galera aqui. A gente tá aqui... As lições da história, né? Tá contando a história, mas a gente tá contando, cara, quais são os insights da história. Claro. Então... primeiro, a coragem de ir para os Estados Unidos e vender a primeira ideia para os pais, assim, ó, preciso vender um carro para poder ir para lá, né? E a gente, cara, a gente sabe, a gente veio do interior que a oportunidade é prefeitura ou trabalhar em obra, né? Exatamente. Né? Ou ser um comerciantezinho de bairro ali. Que era o caso do meu pai. Que é o caso do meu pai também, né? Então, as oportunidades que tem. Então, primeira coragem, eu vendi a ideia para meus pais acreditaram e foi lá, né, para os Estados Unidos. Foi Estados Unidos, cara, a parte educacional, resolveu a parte educacional, digamos assim, com o sonho de jogar futebol e tal. Só que começou a gerar uma demanda. Tem uma demanda aí, né? Uma demanda que veio pro Lucas. E dentro dessa demanda, o Lucas, cara, tem uma oportunidade aqui. Tem um problema a ser resolvido e tem uma oportunidade. Então, primeiro, segundo insight, cara, às vezes você tá resolvendo uma demanda ou tem uma demanda para ser resolvida no teu entorno que você não tá enxergando ou que você não tá valorizando ou que você não acredita nela, né? Então, resolveu-se uma demanda ali. Terceiro ponto. Beleza, eu vou decidir voltar onde todo mundo tá me dizendo que eu sou louco. Eu vou voltar para cá pro Brasil. Contrafluxo, né? Fez o contrafluxo. Eu fui aqui agora na contramão de onde todo mundo olharia, né? Muitos jovens cearenses brasileiros gostariam de estar nos Estados Unidos com a oportunidade que você tinha naquele momento, né? E o risco de realmente dar errado era muito grande. E uma coisa que você não contou, mas o que eu sei, que a gente conversa em bastidor, rolou empréstimo do seu pai, não foi para poder abrir a Nex e tal, fazer o primeiro investimento. Não tinha grana, né, cara? Não tinha grana. Não tinha grana, porque uma coisa que eu carrego muito comigo, sabe, cara, é o princípio da gratidão, né? Por exemplo, meu pai é comerciante, né, ali no interior, e foi dali que saiu todo o sustento da nossa família, cara. Foi ali que sustentou a vida inteira. Ali que pagou pela minha educação lá em Fortaleza, no colégio na época. Tudo saiu dali. Nunca faltou nada. Eu nunca passei fome, eu nunca fiquei sem roupa para vestir, nunca fiquei nada. Agora também não tinha sobra. Então era aquilo. Cara, nunca faltou, mas nunca sobrou. Então era contadinho ali, tudo. E eu sempre fui muito grato por isso, cara. Inclusive eu vejo isso como uma grande vantagem competitiva para mim. Porque eu falei assim, cara, eu não vim de berço de ouro, então eu vou ter que ralar mais. E tá tudo certo. É assim. Mas é injusto porque o outro ali, se o cara tá em São Paulo, ele tem mais oportunidades. Cara, é a vida. O mundo não é justo. É só a vida acontecendo. Agora, o que trata isso? Primeiro de tudo, eu tá grato. Acabou. Eu tá grato pelas minhas circunstâncias, pela minha família, pelo o negócio que o meu pai tinha ali, apesar de não render uma grana muito alta, mas, cara, aquilo ali me proporcionou, foi o suficiente para me colocar no jogo maior. Agora é comigo. E aí eu entro ali porque essa é a diferença que muitas vezes as pessoas elas se confundem. É conformidade e gratidão, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar grato, falar, cara, eu sou grato por isso, sou grato a Deus por tudo que me deu, saúde, família, cara, tudo. Eu acredito até hoje que eu recebi muito mais do que eu merecia da minha família. Muito mais. Apesar das limitações ali financeiras e tudo, mas a mais-valia eu recebi. Que aquilo me potencializou para eu ir para os meus próximos ciclos, né? E aí, cara, nesse movimento eu entendo, cara, eu sou muito grato a tudo isso, mas eu não tô conformado. Eu quero mais, eu quero poder inclusive proporcionar. Eu vi a minha mãe acordando, eu não via, na verdade, porque ela acordava 2 da madrugada, ia para uma feira lá em Fortaleza, ali perto do Mercado Central. Ficava ali... Apolo Zé Avelino. Isso, essa mesmo, essa aí. Exatamente. Tem uns 3, 4 clientes ali. Isso, exatamente. Comprava mercadorias e levava pro interior para vender.
Então, tipo, isso de madrugada. Cara, era ralando ali, entendeu? Quando eu olho para aquilo ali, eu começo Feira da Lua. a tomar uma certa responsabilidade de falar, não, peraí, cara. Ok, quando eu era criança, tudo bem. Só me preocupava em brincar e ir pra escola, beleza. Mas chegou uma certa idade ali que eu falei, não, peraí, eu tenho que começar a assumir mais responsabilidade aqui na minha vida e me apertar mesmo com isso, sabe? Não me apertar no sentido de ficar mal, mas no sentido de eu querer assumir mais responsabilidades, querer ser útil, querer produzir, querer construir algo. E ali foi as primeiras motivações. Quando eu volto para os Estados Unidos, esse ponto que você falou, eu não tinha grana. Assim, juntei uma graninha lá, que jogava no clube, transformei de dólar para real. Uma conversão, quando vem de lá para cá, é bom. Quando vai daqui para lá, quebra por 5, né? Mas o caminho de volta multiplica por 5. E aí eu juntei uma graninha, só que não era o suficiente. Meu pai foi lá, fez um empréstimo, juntou com a família inteira, fez um empréstimo na Caixa Econômica de R$40 mil, né? Juros, um negócio assim absurdo, cara. Era um negócio que eu falei assim, não é possível. Comparado, né? Claro, absurdo, comparado com o que a gente normalmente está acostumado quando vê outros tipos de investimento ali. E aí, a partir daquele momento, eu entendi assim, cara, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pro tudo ou nada aqui. Eu tenho que ir e fazer esse negócio dar certo. Se eu não fizer esse negócio dar certo, a gente não tem como pagar essa dívida. Vai ficar muito complicado. E, Lucas, pegando esse gancho aí pra gente já aprofundar nisso. Cara, eu queria pegar um gancho. Nisso daí que ele falou. Eu vou pegar agora e tu pega o teu depois. Vai. A gente vai vindo aqui nos insights. Cara, falando de, fazer o negócio dar certo, né? A gente sabe que no início, hoje, é uma empresa consolidada e tal, mas era uma startup, né? Era uma ideia que ali estava uma startup, que foi para scale depois e tal. O que tu acha, qual foram as ações, o que tu acha, ou ações ou mentalidade, que fez a Nex ser quem é a Nex hoje, que é a número 1 do mercado dela no Brasil? Então você puxou o mesmo gancho que eu. América Latina, né? O maior da América Latina hoje. Eu ia fazer essa mesma pergunta. Na verdade, assim, eu queria... Muitos dos nossos empresários que acompanham aqui nosso papo, e tem muita gente que acompanha isso aqui, que é, cara, um empresário que fatura ali 10 milhões ano, 12 milhões ano, tem empresários que faturam 5 milhões ano. Só que a gente sempre escuta muito sobre equity, sobre valuation, que é o que a Next tem hoje. E aí, é exatamente esse gancho, a gente tá alinhado, tá? É exatamente isso que eu queria puxar aqui. Cara, como você formou isso, aproveitando a pergunta do Augusto, mas sempre na perspectiva de equity? Você sempre pensou sobre isso? E é uma coisa que o Lucas me falou muito no bastidor já. Cara, independente se você vai vender ou não, independente que um dia você vai botar sua empresa para venda, outra pessoa comprar e tal, mas comece a mentalidade de ir pro equity te conduz a tomar decisões por equity. Exatamente. E aí você conduz isso. Claro. Como que foi eu essa sempre construção? Pensei assim, né? Eu comecei ali... Imagina, eu comecei a empreender em 2015, quando eu me formei. Não sei se vocês lembram, um cara que começou um movimento muito forte na internet em 2015, em livros, falando de empreendedorismo. Para mim, foi o pioneiro. Eu não sei se tinha alguém mais nessa época com essa linguagem, que foi o Flávio Augusto da Silva. Sim. Geração de valor ali. E aí ele traz uns conteúdos e tal, e eu começava a consumir aquele conteúdo porque eu tava começando, era o que eu tinha acesso ali, eu gostava, me inspirava muito com aquilo, os livros dele, os posts e tal. Aí eu fui conhecer a história dele, entender como é que é esse cara. E, pô, o cara maluco veio lá da comunidade do Rio de Janeiro, construiu uma empresa, vendeu por 1 bilhão. E aquilo eu comecei a olhar aquilo como uma referência. Então, primeiro de tudo ali, o que eu busquei enxergar? Ter um padrão de referência. Cara, quem é o padrão de referência para mim ali? Naquele primeiro momento, eu enxerguei o Flávio, apesar de eu nem conhecê-lo naquela época, né? Naquela época eu nem conhecia, nem fazia nada, mas eu vi ali os conteúdos, a forma como ele falava, os princípios que ele valorizava, os resultados de vida dele, e aquilo me chamava muita atenção. Eu falei, cara, interessante isso aqui. E aí eu me alimentava muito com aqueles conteúdos e partia para execução. Lógico, o comecinho, vou te falar, não comecei pensando em equity. Pensei em pagar as contas do mês, meu amigo. Primeiro, pagar um empréstimo. Era esse. O meu primeiro foco era esse. Eu preciso pagar meu empréstimo, que o meu pai fez, botar ele ali. Preciso pagar as contas, preciso pagar todo mundo. Depois, eu vou pensar em ganhar um dinheirinho, tirar um pra mim, mas primeiro eu preciso estruturar isso aqui. Então, eu não comecei pensando em equity. Depois que eu tenho um padrão de referência, aí a gente começa a crescer, vai construindo a empresa, vai abrindo uma primeira... Nosso foco era abrir uma franquia, uma academia, depois abrir outra, depois abrir outra, depois abrir outra. Vamos indo.
Vamos abrindo. A primeira unidade foi dos sócios. A primeira unidade foi em Fortaleza, exatamente. Dos sócios. Isso. Não foi nenhum franqueado, alguma coisa assim. Dos Não, a sócios. primeira unidade sem ser franquia foi no Rio de Janeiro. Dos sócios, exatamente. Aí a Beleza. franquia, a gente abriu a primeira, foi em Fortaleza. Beleza. E aí a gente começa esse movimento de expansão até que a gente vê um conteúdo do Flávio falando sobre o primeiro líder que ele teve na vida dele. O cara que contratou ele. Eu tenho um vídeo dele no YouTube, se eu não me engano, falando dentro de um jato particular, conversando com esse cara. Pô, esse cara foi o cara que me contratou, foi ele que me ensinou a vender, me ensinou tudo e tal. Falei, cara, se o Flávio Augusto é esse cara e o outro aqui é o líder, foi o líder dele, foi o primeiro mentor, Pô, esse cara é um fenômeno, né? Aí eu vou buscar, entender quem que é ali também. Chega no nome do Mário Magalhães, né? E aí a gente começa a... Falei, cara, como é que a gente chega nesses caras? Imagina, 2015 era diferente de hoje. Hoje em dia, cara, com o advento da internet, as redes sociais, você consegue, às vezes, ter uma proximidade muito maior. Sim. Naquela época, era mais difícil. E aí a gente começa ali a trajetória, a gente não consegue chegar no Flávio e no Mário. Mas a gente consegue chegar no gerente da WhatsApp. Pô, vambora. Vamos chegar no gerente da WhatsApp, que ele já é bem melhor que a gente lá no comecinho, já vai ter coisa pra caramba pra ensinar pra gente. Aí a gente começa a aprender, tá? Até que a gente consegue um dia. E você tava morando onde? Eu morava em Fortaleza ainda. Fortaleza, Morava né? em Fortaleza. Eu mudei pro Rio de Janeiro no final de 2017 pra 2018. Isso foram os dois primeiros anos eu fiquei empreendendo em Fortaleza. Fui pra Recife, abri a unidade de lá, e aí voltei, ia em Salvador, porque eu focava mais na região Nordeste. Tinha um outro sócio que focava mais na região Sudeste, o outro na região Sul. Então a gente ia expandindo meio que assim. Ah, então né? os três foram para lugares diferentes, cada um montou ali uma operação. Não era todos em lugares diferentes, né? Por exemplo, a gente tava com o Danilo Iali no Rio de Janeiro no começo. Aí depois o Iali foi pro Rio Grande do Sul. Aí ele ficou no Rio Grande do Sul, tava com a atuação lá. Só que assim, sempre teve uma atuação macro. Nunca foi exclusivamente na região. Entende? Então, eu estava fisicamente ali, mas nada me impedia de estar... a gente começou a aprender muito liderança à distância, uma gestão à distância. Porque se eu quero abrir uma rede de franquias, meu amigo, eu vou precisar aprender a fazer gestão à distância. Sim. Eu vou precisar aprender a fazer uma gestão que eu não estou olhando aqui pro cara toda hora se ele está trabalhando ou não está. Entende? Vai ter que ser uma influência maior. Mas aí, fechando esse ponto do equity ali, quando a gente chega no Mário, primeira pergunta, né? O que fez a gente migrar ali? Primeiro, referência. E quando eu falo de referência, eu falo não só de você admirar. Primeiro, admirar alguém que está tendo mais resultado. Mas segundo, buscar aprender, buscar se conectar, buscar se relacionar com essa pessoa. Nem sempre no primeiro momento é fácil, porque existe, cara. O cara tem ali uma empresa, ele tem mais resultado. Então, você vai ter que ir construindo até conseguir estar com essa pessoa. Essa pessoa pra gente foi o Mário, que foi uma pessoa que foi determinante. Foi o cara que quando ele chegou, ele primeiro veio como conselheiro. Como é que vocês chegaram nele? Cara, uma parada muito aleatória, cara. Esse sorrisinho, esse muito cara. aleatória, velho. Tava lá o meu sócio, Danilo. Estava lá no Rio. E aí... a gente tava falando, e como a gente trabalha com futebol, e no Rio de Janeiro e tal, tinha um cara que tava sempre junto com a gente, vocês conheceram, o Alexandro, atacante. Do Fez Inter? fez uma Sim, carreira ali sim, memorável, sim. né? Fazia muito gol e tal. E aí, a gente tava falando, conversando ali, e o Danilo fala, não, tem um cara, muito bom, que é referência pra gente, lá dos caras da WhatsApp, que é o Mário Magalhães. Aí o Alexandre, Mário Magalhães é meu vizinho, Caraca, mano. lá em Porto Alegre. Aí ele, tá de brincadeira. Tô te falando, vou ligar pra ele agora. Puxou, fez uma videochamada Nossa senhora. com o Mário na hora. Aí falou, esse aqui apresentou, e quem falou no momento ali foi o Danilo, meu sócio, né? Pô, aí, nervosão, né? Caraca, eu tô falando com o Mário aqui, cara. E aí... O Mário é mentor do Flávio. O Mário Eles são sócios. Eles são sócios. O Mário na foi Foi o WhatsApp. primeiro líder do Flávio. Lembra que o Flávio... Você conhece o Flávio, a história Sim, dele, certo? sim. O Flávio, ele empreendeu 4 anos antes de abrir o WhatsApp, lembra? Sim.
Aí, o dono dessa empresa era o Mário. Ah, perfeito. O Mário era o dono Trabalhou na dessa O empresa. Flávio era Isso. tipo o diretor comercial dele. Isso, chegou a diretor Beleza, comercial, beleza, se top, construiu e depois abriu a Massa. WhatsApp. Então o Mário é esse cara. O Mário hoje é sócio do Flávio na Eles são WhatsApp. sócios, sócio em vários projetos, um deles é o WhatsApp, é o Wiser hoje, né? Ah, que legal. Os caras venderam a WhatsApp por 1 bi, cara. Tipo Ah, que assim, legal. é 1 bilhão, é outro jogo ali, é um sucesso assim extraordinário. E ali... Tremeu falando com o Mário. Aí a gente vai, mas beleza, vambora. Aí ali começa a relação. Foi assim. Boa. Tipo, Entendi. ele é um cara que tá muito atento a entregar, né? Essa é uma percepção que eu vejo ali. Meu irmão, você conversa com o cara, tipo, 30 segundos ele vai te entregar alguma coisa. Alguma coisa ali, ele vai fazer uma entrega. E ali a gente começou a jornada. Ele já com muito mais experiência, muito mais resultado, muito know-how, e nós 3 moleques que queria dar certo na vida. Quantas unidades tinha? Cara, a gente tinha na época umas 10. 5, 10, assim, tipo, muito pequeno, cara. Muito pequeno, um modelo de negócio frágil. A gente tinha um modelo de negócio, cara, que não sustentava em pé na época, porque a gente não sabia muito como que construía isso. E ele tinha todo o know-how. Aí a gente tinha um modelo de negócio, por exemplo, modelo de negócio de franquia baseado exclusivamente em royalties. Cara, isso não sustenta. A maioria das Muito franquias difícil. É muito difícil Muito você difícil mesmo. conseguir. Você vê, se você for pesquisar bem a estratégia da rede franqueadora do McDonald's, por exemplo, é royalties somente. Se você for estudar, se você for estudar os grandes cases, nunca é Só uma royalties. só royalties. Nunca vive disso. Pode até ter, né? Mas É não raro. como o modelo de negócio central. E aí ele trouxe essa visão. Vocês têm que mudar o modelo de negócio, tem que fazer isso, tem que fazer um aprimoramento assim, assado. Tem que construir uma cultura de vendas muito forte, que a gente não tinha. A gente chegava, a gente é um fenômeno. Desde Estados Unidos, pô, tenho experiência. Meu produto é lindo. Sabe aquela história? Produto bom se vende sozinho. Bom, pode até vender. Pode até vender sozinho, mas nunca venderia o que poderia se, além de ter um produto bom, tivesse um vendedor, um time de vendas treinado para vender esse bom produto também. Então, incrível. pode até vender, mas não vai vender tanto quanto poderia. E aí, visões como essa, construção de time de vendas, cara, foi uma revolução. Era assim, e o nível de relação... Ele entrou como conselheiro do No negócio. primeiro momento, sim. Era um cara lá, ele tava na WhatsApp ainda. Foi a época que o Flávio recomprou a WhatsApp. E aí, a gente fez uma proposta pra ele entrar. Tava contando ontem essa proposta. A gente se juntou assim, os 3, falou, meu irmão, vamos fazer uma proposta pro Mário vir pro negócio. Vambora. A gente fez conta e tal, pá, e ele... Meu irmão, imagina, o cara vendeu o negócio por 1 bi, velho. Aí a gente chegou nas contas lá, vamos pagar o que... A gente, mais do que a gente ganha, a gente tá disposto aqui. Vamos pagar 10 mil reais pro cara. Aí a gente olha um pro outro, confiante, né? Peraí, cara, eu acho que 10 mil não enche nem o tanque da Ferrari dele, brother. mas beleza, vambora, vamos pra cima. Por quê? Porque a gente vendeu muito o futuro também, né, cara? Sim, Não sim. era só o 10... Claro que jamais ia topar uma parada por 10 pau. Mas quando ele vê ali uma oportunidade de fazer a diferença na nossa vida... Cara, eu tinha 21 anos quando eu comecei a empreender. 21 anos, sabia? Foram praticamente há 10 anos atrás. Não sabia de nada. E o meu nível de relacionamento com ele, o nosso, eu, Danilo e Alice, os 3 sócios, era assim, cara, o que esse cara falar... É assim, ó, se ele chegar e falar, Lucas, bate a cara na parede. A minha pergunta é, de frente ou de lado? Entendeu? Esse nível de pureza pra receber aquilo que o cara tá entregando. Muito bom, muito bom. De frente ou de lado. Não tem, pá, mas vai doer. Ai, mas por quê? Não tem questionamento. Só vai. E aí a gente começa a implementar escala de time de vendas, recrutamento, formação à distância, modelo de negócio, formação de novos líderes, Isso é 2000 e... gestão. Isso aí é 2018. Isso é 2018, há 6 anos atrás. Aí oficialmente a gente faz essa proposta, ele vem como conselheiro e a gente começa ali. Aí, cara, o negócio começa. Pá, 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 franquia abrindo franquia, a gente expandindo, faturamento crescendo, o número de atletas, marca consolidando e a gente se relacionando cada vez mais, porque a nossa relação ela começa a transcender o negócio, que é nisso que a gente acredita muito. Eu acredito muito no com quem. Isso pra mim é um princípio. Inclusive eu aprendi isso com ele, né? De ver o seguinte, cara, o que tu vai fazer é importante. É mais importante ainda é com quem tu vai fazer.
Então, tu vai construir um projeto bacana, é viável? Ok, maravilha. Mas deixa eu te perguntar, com quem que tu vai construir isso aqui? Com quem tu vai caminhar, com quem tu vai construir, cara, determina tanto quanto ou mais do que o projeto. Porque tu pode até estar num projeto errado, mas tu tiver com a pessoa certa, lá na frente você se acerta, pivota e vai embora. E vocês acertam o caminho. Que foi com a gente. O nosso modelo era horroroso. Nosso mercado, meu Deus do céu. Você fala assim, vocês vão montar uma escolinha pra quem tem 18 anos de idade? Me diz quem é que vai querer entrar numa escolinha com 18 anos de idade, cara. Isso é loucura. Ou seja, teoricamente, isso não era pra dar certo. Hoje é fácil olhar pro sucesso. Hoje quando você olha, 35 milhões de faturamento global, né? Tivemos propostas já acima de 6 dígitos ali de valuation. Cara, 9 no caso, 9 né? Dígitos, 9 no caso, Tava fazendo a transição aqui, 9 dígitos. Mas é porque o 6 é assim, o 9 é só virar. Só virar o outro lado, né? De 9 ali a partir de 100 milhões de reais. Então, assim, maiores grupos de educação do Brasil. Tem uma trajetória pra isso, né, cara? Tem uma forma de fazer isso. Eu não gosto muito da história de receita engessada, mas eu sei muito que tem métodos, cara, que tem caminhos e caminhos pra você construir a tua vida, o teu negócio, entende? Eu devo ter umas 10 perguntas só desse momento. Não, eu tô aqui com a cabeça... Manda bala, vai lá, cara. Eu vou entrar na seara, tipo, um pouco mais, agora mais micro. A gente tá falando macro, né, de toda a história e tal. E aí entra o Mário Magalhães, né, como conselheiro, depois vem a ser sócio, né? Sócio, hoje é sócio. Sócio da operação e tal. Ele se tornou sócio em 2020... Cara, acho que 2021, se eu não me engano. 2021, entendi. Ele tá como sócio. E cara, eu acredito que quando a gente olha para a ótica de crescimento, de growth market, hacking, como a galera fala, tem algumas alavancas que a gente pode mexer, né? Produto, que vocês mexeram no produto, né? Canais de vendas, que eu vou já entrar nisso aqui, né? O mercado que eu atuo, que também tu tirou do Oceano Vermelho e veio para o Oceano Azul. Sim. E tem o modelo de negócio que também vocês mexeram. A gente falou um pouco dos três aqui, falou do produto, modelo de negócio e mercado. Eu queria entrar na seara dos canais, né? Principalmente porque eu sei que a cultura de venda da Nex, eu acompanho, trabalho há anos, né? Cara, é absurdo. Eu vejo a galera do domingo vendendo à noite. Que para empresário que vai assistir aqui... eu tive um cara fechando 5 vendas individuais no domingo. Tem noção, mano? E aí eu queria entender um pouco micro disso. O que fez essa cultura de venda se tornar o que é hoje? O que abrindo a caixa preta das vendas anexas, se puder e o que puder, né? Cara, o que é? O que vocês fazem? Como é que vocês vendem essa ideia para ter essa cultura muito forte? E, cara, existe alguma metodologia ou não, Augusto? É muito mais sobre empilhamento de produtividade, de esforço mesmo? Não, a gente tem metodologia aqui que a gente acredita muito nesse modelo, né? Lógico que podendo abrir o que você puder abrir. Claro. Então, cultura e método, falando desses canais de vendas que faz esse crescimento. Só para dar um contexto para a turma, tá? Hoje, a Next, você tem um time que vende as franquias e tem um time que vende também as matrículas. Isso, exatamente. Beleza, só para a turma ter esse contexto, tá? Beleza. Exatamente. Tem o cliente final, né, o B2Czão ali, é o atleta. Perfeito. Certo? A franquia não é uma venda, ele é um empreendedor que vem empreender junto com a gente. Você tem os dois times hoje estabelecidos? Tem expansão, a gente chama de expansão, é o time de venda de franquias. Perfeito. E o time de venda de inscrições dos atletas é o time de vendas mesmo, comercial. Que a franqueadora detém esse time. Também. Tem na franqueadora e tem nas franquias. Beleza. Cada franquia deve ter a sua, é treinada para ter o seu time de vendas. Então, tem uma franquia lá em Fortaleza, cara, ela deve ter os seus agentes, a gente chama de agente de captação. Né? É o cara que prospecta os atletas e faz as inscrições dos atletas nas nossas academias. Esse cara paga uma mensalidade recorrente. Isso, exatamente. Ele adquire um material, ele participa da seletiva, aí se matricula, adquire a plataforma, paga as mensalidades ali mês a mês, obviamente, à medida que ele vai treinando até embarcar. Então esse é o modelo de negócio. Com relação ao time de a construção, hoje eu tenho ali, cara, talvez uns 200 pessoas na equipe só de vendas, quando eu falo B2C. B2C, vendas B2C. Pra atleta. Isso, exatamente. Umas 200 pessoas. 10% dessas pessoas ficam aqui em Alphaville, no nosso escritório, na nossa sede, que é um time elite, é uma galera ali que busca alta performance. E os outros 90%, tudo home office. Tudo home office. Isso quebra um paradigma na minha cabeça, mas eu vou deixar tu continuar depois eu vou perguntar. 50 a 180 pessoas ali, geral, ativas no home office. É 200 só da franqueadora?
Da rede Da toda, rede, toda, perfeito, né? perfeito. 200 pessoas aí, de captação. De captação, né? Então, o que acontece? Esse cara, esse time, hoje a gente faz ali, cara, sei lá, 1.500, 2.000 inscrições, mais ou menos. Vendas total, porque depois a gente faz um upselling, né? Sim. Inscrição, faz a seletiva, depois ele faz a matrícula, depois ele vai ter as mensalidades ali. Então, meio que isso vai... No final vai gerar uma venda recorrente, mas primeiro a gente faz um upsell. Então, a gente vende ali um primeiro produto, que é a inscrição seletiva, depois a matrícula e tal. Todo o processo, que é um processo comum, um processo de toda escola ali. Principalmente se fala de futebol, existe uma cultura muito comum da peneira, né? Vamos dizer assim. Que é a seletiva, o cara participar. Sim. Enfim. E aí a gente tem esse movimento. Muita gente, a grande maioria, 90% do home office. Então eu tenho gente de todos os estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, todos os estados. Tem no Acre. Então, tipo assim, tem todas as vertentes ali, porque é algo bem livre. Obviamente, qual que é a visão? Eu não faço contratações. Eu construí uma plataforma para que as pessoas empreendam junto comigo. Eu não contrato uma pessoa. Eu não faço uma transação ali. Não é um formato que eu assino a carteira dela. Não, eu trago ela para empreender junto comigo. Então, o que eu vou oferecer? Um plano de carreira, um produto, uma marca. Recentemente, a gente trouxe um cara para ser nosso embaixador, né? Que foi um cara que a gente queria muito. Não é um cara, né, irmão? Não é simplesmente um cara ali. É o cara. Pode falar? assim, Pode falar, né? Pode falar. Pô, mano, Kaká da seleção brasileira. Não é um cara qualquer, é o Kaká, Não irmão. o Zé, né? Assim, é o Kaká, né? É o Kaká. O último brasileiro melhor do mundo. Tá né? certo que numa reunião de marketing que a gente teve, eu vou ter que abrir isso daqui, cara. Oi, Tinha por favor. ali, a gente tava numa discussão, né, cara? Num primeiro momento a gente não pensava no Kaká ainda, né? Pô, cara, Kaká, imagina. Pô, o Kaká não dá, mas o Pikachu dá pra gente buscar, pô. Não dá, não? O Pikachu, fala aí. Muito a gente bom. buscar dá, A cara. audiência que não sabe, o Pikachu, né? É o jogador do Leão, né, pô? Do Lion, né? É isso aí. O Kaká talvez não, mas rolou o Kaká. Brincadeiras à parte, né, cara? A gente trouxe ali o... Eu tô imaginando o Pikachu, embaixador da NET. É isso aí, cara. Eu tô imaginando. Tá arrebentando ali. Mas enfim, a gente trouxe o Kaká, alguns bons milhões ali, a gente investiu. E, cara, você vê, por ser o Kaká, por ser quem ele é, a carreira que ele teve, a imagem que ele tem, você vê a diferença entre gasto e investimento. Você pode até pensar, pô, mas vai investir milhões, cara, pra trazer um embaixador. Cara, vale muito a pena. Eu não sei todos, não posso falar por todos, né? A relação que a gente teve ali, a relação que a gente construiu, tá louco, cara. Porque esse cara entregou muito mais do que esperado. Muito mais do que esperado. Até isso é uma interseção interessante, até porque a gente tem várias marcas que buscam embaixadores, que inclusive clientes nossos, Barra influenciadores também. barra influenciadores, né? Porque querendo ou não, o Kaká é um influenciador, o cara é influente, Claro, né? claro. Mas, cara, a escolha desse negócio, o Kaká teve muito fit, mas você falou uma coisa muito interessante, a imagem do Kaká sempre foi uma imagem muito preservada no mercado, né? né? A credibilidade do Kaká. A nossa análise foi, a gente quer alguém que esteja alinhado com os princípios e valores que a gente acredita. Essa Isso foi é a muito nossa importante. decisão. Porque é com quem, né? Com quem? Exatamente. Quando a gente olha, a gente primeiro olha a imagem Kaká. Depois a gente vai conhecer. Aí conhece o Rodrigo, o irmão dele, o seu Bosco, o pai dele. Cara, quando a gente conhece a família dos caras, quando a gente começa a se relacionar com os caras, a gente começa a ver a forma que os caras fazem negócio, os princípios, os valores. Tá louco, cara. Aí a gente fala, velho. Aí confirmou, testificou no coração de todo o Absurdo. board ali, cara. Absurdo. Faz sentido a gente estar junto com esses caras aqui, se eles quiserem estar. Acabou que a gente fez uma parceria de muito sucesso. Os caras entregaram muito, cara. Foi muito, muito assertivo mesmo. É um cara que... eu era fã dele pelo futebol, né? Jogava no Ninguém Leve, lá na locadora da Adriana. Alô, Abidiel, meu amigo. Locadora da Adriana, jogava com o Jundinho, meus primos lá, todos. Jogava com Milan, Shevchenko, Kaká, né? Caraca, E aí mano. jogava vídeo... Sidorf. Sidorf, os caras tudo, né, cara? E aí quando eu vejo ali, pô, cara, eu contratei o cara pra minha empresa, brother.
Tipo assim, eu lembro do dia que eu falei pra minha mãe e ela dando risada. Eu não acreditava. O Kaká, aquele lá da seleção. É, mãe. Meu filho. História é essa? E Lucas, mano, eu sei que a gente tá falando de venda aqui agora, mas, mano, tu trouxe uma parada assim. Como é que é a emoção, mano? Porque vamos lá, Lucas é amigo do Kaká hoje, amigo de Flávio Augusto hoje. Qual que é a emoção, mano, de... Amigo e sócio do Mário, que é o cara que... Amigo e sócio do Mário. né? Ontem eu saí do evento, tava na casa dele até 2 da manhã. Ele mais já vizinho, eu e o Mário hoje ali. Você passou o Réveillon com o Flávio, não foi? Com a família do Flávio e tal. Qual que é esse sentimento, mano, de um cara lá do interior do Ceará, que passou por tudo que a gente já contou Pegou aqui. 40 mil de empréstimo com a Caixa Econômica Federal. De empréstimo. Né? A juros, 33% ao mês. Ixi, mas... Rapaz, pior que é pirâmide de banco aí, né? Caraca, meu irmão. O que é o sentimento, mano? Eu sei que, por conhecer um pouco do coração do Lucas, mano, eu até imagino que você vai trazer, né? Por conhecer um pouco do coração, assim, de conversa de bastidor. Mas qual é o sentimento, mano? Quando foi que caiu a ficha, assim, ponto de inflexão, esses pontos de inflexões, assim, que cara, velho, é absurdo ouvir assim, né? Cara, eu sempre foquei muito nos bastidores, né? Então, assim, inclusive, cara, parabenizar aqui o movimento de vocês, cara. Muito bom. Que massa, irmão. Muito interessante o movimento que vocês estão fazendo, a forma que vocês estão fazendo também. Que massa. Entregando bastante. Mas aí o que acontece, né? Recentemente eu começo a veio muito incentivo. Cara, meu diretor de marketing, Sandro Cezerdelo, que foi o mesmo que construiu a marca WhatsApp. Trouxe ele pra ser o diretor de marketing da Next. Boa. Um cara que ele me aperta toda hora. Velho, tu tem que ir, cara, sair da porta pra fora, cara, compartilhar. Porque o meu foco sempre foi da porta pra dentro, né? Então eu não compartilhava muito. Essa é a primeira vez que eu tô no podcast da minha vida, cara. Então eu tô debutando aqui, tô estreando, pô. Tô estreando aqui com vocês, pô. Não deu bom, meu. Deu bom, tá aqui. Deu bom. Então o que acontece? Quando eu olho pra toda essa trajetória, né, cara, não tem como a gente não se encher de alegria, sabe, cara? De alegria. Primeiramente, muita gratidão. Uma frase que resume, assim, cara, o que eu venho vivendo nessa trajetória é melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço, cara. Putz, mano. Melhor do que eu mereço. Cara, o que eu venho recebendo, assim... Claro, eu fiz meus corre aí, aprendi, estudei, trabalhei 16 horas por dia durante 7 anos, trabalho até hoje umas 12. Tem esse fator? Tem. Tem estratégia? Tem. Agora, eu creio muito que para sair ali de onde sai, para chegar onde a gente está hoje, e principalmente enxergando a responsabilidade, porque cada vez que você vai subindo, a responsabilidade vai aumentando. Você vai chegando ali, cara, e agora? Eu vou me acomodar com isso aqui? Ou eu vou levar isso aqui para mais pessoas? Porque a minha visão, cara, empreendedorismo é meio. Empreendedorismo não é fim. O cara que enxerga o empreendedorismo como, cara, o dinheiro, como a grana, chega um dado momento, cara, que não vai mais fazer muito sentido. Então, empreendedorismo para mim, é meio para alcançar vidas. Alcançar pessoas que talvez num primeiro momento elas nem sabiam que todas essas possibilidades existiam. Pessoas que eu vejo alguns, né, um grupo mais seleto ali, daqueles que têm um interesse maior em perguntar o que está acontecendo, quais são os fatores mais determinantes. Aí eu tenho algumas esferas. Eu posso te falar uma esfera técnica que foi determinante. Te ensino toda a metodologia, te ensino todas as estratégias, te ensino tudo tecnicamente que eu fiz. Esfera número 1. 2, esfera emocional, mental. O padrão mental que eu adotei para minha vida. Te ensino isso aí também. Eu não posso te ensinar como fazer um negócio de 1 bilhão, porque eu nunca fiz. Eu sou muito da linha que, cara, eu só vou ensinar o que eu fiz, o que eu faço. Sabe, esse negócio de ensinar a teoria, de não sei o quê, de eu ensinar ali, vender uma coisa. Não tenho nada contra vender curso, inclusive, cara, pode ser que eu venda um dia. Agora, eu vou vender aquilo que eu fiz. Isso pra mim é um pré-requisito. Eu falo do que eu sei. Se eu não sei, eu vou te falar. Não sei, cara. Isso aí, o cara fala, como é que chega no BI? Não faço a menor ideia. Passar o contato de um cara aqui, vai lá no Instagram, Flávio Augusto. Pergunta pra ele que ele sabe. Manda uma caixinha de pergunta lá que ele vai te responder. Agora, do que eu vivi, eu tenho autoridade pra falar. E isso eu posso estar ensinando, sim. Eu posso ensinar na esfera técnica, posso ensinar na esfera mental, e pra mim a mais determinante de todas, que é a esfera espiritual. Essa é a mais profunda. Essa é a que pra mim faz tudo isso fazer sentido.
Isso tudo é muito massa, cara. É muito legal mesmo. O reconhecimento do mercado, o reconhecimento da sociedade, reconhecimento das pessoas, né? Quando você chega ali, chega num evento, pô, cara, Next, pô, tá, tudo aí com o Flávio Augusto, cara, os maiores players, Flávio Mário Magalhães, pô, os caras trouxeram o Kaká e tal. É muito bom isso, cara. Agora, pra isso ser completo, pra isso fazer sentido, na minha ótica, na minha visão, isso tem que ir pra terceira esfera também, que é a esfera espiritual. É muito importante que eu sempre falo, né? A gente tava num evento que a gente fez com os nossos clientes lá em Fortaleza, inclusive, e eu sempre jogo isso pra eles. Cara, crescer não é um benefício, crescer é uma responsabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, fala assim que Deus nos dá as riquezas pro nosso aprazimento. E aí eu imagino que é o seguinte... cara, se você for empreender pelo carro, empreender para um carro legal, para uma roupa legal, para uma viagem legal, tudo isso, cara, isso vai se tornar, inclusive, uma hora chega um vazio que você fala assim, putz, cara, o que tá acontecendo, irmão? Eu tenho o carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não satisfaz. Na verdade, o carro, a viagem, o dinheiro é um alívio pro peso do crescimento. Então eu imagino Pode ser. Eu acredito, assim, pode ser assim. É uma forma de enxergar, é uma pode ótica, ser. né? É tipo assim, cara... só os corajosos vão crescer. Só Claro, os caras que vai existir entenderam a coragem. responsabilidade que é sobre vidas, é assinar mais carteiras, é assinar mais contratos, é ter mais pessoas de expectativas sobre o que eu vou fazer. E aí eu tenho alguns alívios. Eu sempre enxerguei assim, o carro, a viagem vai ser um alívio pra mim. Então, Porque eu sei que o peso do crescimento vai ser sempre uma responsabilidade que Deus me entregou. o que acontece? Isso é uma visão, né, Guilherme? Isso é uma visão. Sim. Eu enxergo o seguinte, cara. Eu enxergo como uma responsabilidade, sim. E além de uma responsabilidade, eu me alegro muito com essa responsabilidade. Eu cara. também. Isso pra mim é um prazer, entendeu? Não, eu também. enxergo Deus como um confiou em prazer. mim, né? Deus Não, confiou em mim sabe o embora. que eu vejo? Eu Por também, eu exemplo, acho prazeroso demais. quando as pessoas falam o seguinte, poxa, eu vou participar da obra, eu vou participar do reino. Cara, eu vou dizer, eu enxergo assim, eu tô tendo a oportunidade. Ó, deixa eu te falar um negócio. Deus não precisa de mim, não. Total. O plano dele vai acontecer comigo, ou sem Com as mim. pedras ou com os anjos, Não né? interessa. Então, quem é o privilegiado nessa história? O privilegiado sou eu. Eu que tenho o privilégio de fazer a diferença na vida de alguém com algo que eu recebi. Eu que tenho o privilégio de entregar algo. Eu que tenho o privilégio de fazer a diferença, entendeu? Cara, isso pra mim... Por isso que é difícil, é raro, cara, eu me sentir pesado. Aí você fala assim, pô, como é que o cara aguenta trabalhar 14 horas por dia, 12 horas por dia, quase todo dia? Ontem eu fui dormir 3 da manhã, cara. De ontem pra hoje eu fui dormir 3 da manhã. 8 horas eu tava entrando em reunião com o meu time, tá ali me preparando pra entrar em reunião com o meu time. Entendeu? E, cara, mas tu não fica cansado? Aí é que tá. Eu corro, mas não me canso. Eu ando, mas não me canso. Eu vou, mas não me canso. Por quê? Não é que eu não canso fisicamente. É claro que eu canso fisicamente, pô. Óbvio. Mas como é que resolve cansaço físico? Dorme. Cansaço físico resolve dormindo, repousando. O problema é cansaço mental, o problema é cansaço emocional. E normalmente isso acontece quando eu enxergo uma carga excessiva daquilo que eu tô vivendo. Como o meu olhar, normalmente eu busco ser intencional. Isso não é uma visão que tá naturalmente dentro de mim, não, tá? Eu tenho que fazer força muitas vezes pra estar com ela. Porque isso não quer dizer que eu só faço o que eu gosto. Isso não quer dizer que eu não tenho um monte de problema pra resolver. Isso não quer dizer que eu tenho um monte de pepino pra dar conta ali dentro da empresa. Tem tudo isso. Agora, quando eu enxergo pela ótica do privilégio que eu tenho de estar fazendo a diferença na vida das pessoas que Deus está colocando na minha vida, porque eu acredito o seguinte, se alguém cruzou comigo em algum momento da minha trajetória, não foi por acaso. Eu sou muito incrédulo, sabe, cara? Eu sou muito incrédulo no acaso, sabe? Eu acho, inclusive, que, assim, respeito, né, cara, todas as visões ali. Eu vejo que tem muito ateu que tem mais fé do que muito cristão. O cara, pro cara acreditar no acaso, esse cara tem fé, viu? Porra, O cara tem fé, é muito mais velho. difícil acreditar O cara- na visão do ateu do que na visão do Tudo do bem. cristão. E aí é uma visão Na de minha cada um, né, cara? É uma visão de cada um vai escolher a forma que vai querer lidar ali. Mas quando eu enxergo que essa responsabilidade, ela não é peso, ela é privilégio, cara, é isso aqui. Isso aqui. Aí eu vou me divertir. Eu vou curtir a jornada, entendeu? Eu vou estar ali com a galera da minha equipe. Tô vendo gente, cara, no meu time ali, gente que tá se construindo como pessoa, entrou com 18 anos de idade. Tem gente com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, tirando 7 mil reais, por exemplo. Remunerando mais. Tem gente ficando mais madura. Eu vejo gente casando.
Recentemente tivemos um casamento dentro da empresa. 2 pessoas se conheceram dentro da empresa, Que massa. começaram a namorar, começaram a se relacionar, amadurecendo, crescendo, andando em comunhão com as pessoas, com a liderança da empresa. Casaram agora, tem gente vindo pra cá, tem gente se tornando sócio. Como é que eu não vou estar feliz com isso, cara? Como é que eu não vou estar alegre com tudo isso? É claro que é trabalhoso, é claro, isso faz parte, a obra é assim, cara. A seara é grande, então tem que ter braço ali pra ir buscar. Agora, quando eu tenho esse olhar, cara, fico mais leve para executar os processos de venda, as estratégias, para aplicar a metodologia, para tracionar ali as pessoas. É só o topo, né, irmão? Que é só o topo lá. Exatamente. Tem um meio que é mentalidade emocional. Isso. Esse que é o mais profundo, que é o espiritual. É espiritual. Para mim, essa ela é a essência de tudo, é a raiz de tudo. Eu enxergo como se fosse o seguinte, é como se fosse uma árvore, raiz, caule e fruto. Aí você vai vendo, cara, aqui ó, vai indo para as instâncias. Essa de baixo aqui ninguém vê. Que tá debaixo da terra ninguém vê. É a raiz. Ali é no teu espírito, é no teu íntimo. Ali só tu e tu. Ali só tu sabe. Ali só tu e Deus. Ali você pode estar sorrindo, você pode estar do jeito que você tiver na frente das pessoas. Mas como é que tá no bastidor? Como é que tu tá lá dentro, cara? Porque o que eu percebo? Esfera técnica, vamos lá. Primeira camada. Eu sou muito bom tecnicamente, eu sei todas as estratégias, eu domino tudo que é pra fazer. Mas se o cara tá mal dentro dele, ainda que ele faça todo o processo, todas as estratégias, cara, ele vai fazer de maneira limitada. Ele poderia ser muito mais abundante se ele fizesse isso de dentro pra fora. Por isso que o conhecimento pra mim hoje, ele tá cada vez menos relevante. Porque, na boa, se tu abrir teu Instagram, se tu abrir o YouTube, cara, tem muito conhecimento aí, cara. Muito conhecimento. Eu, particularmente, na minha visão, o conhecimento, ele é commodity. Virou commodity. É tipo um posto de gasolina. Cada esquina tem um. Uma criança de 6 anos tem mais informação do que o imperador romano. Augusto Cury fala disso. É, né? exatamente. Agora eu te pergunto uma coisa. E sabedoria? E sabedoria para discernir o que é bom, o que é mal? O que é certo, o que é errado? O que faz sentido, o que não faz? Aí, meu amigo, conhecimento só não te entrega. Conhecimento é importante, mas ainda a sabedoria. E a sabedoria, ela vem de um lugar mais profundo. Ela não vem só do conhecimento. Não tem nada errado com o conhecimento. O conhecimento é muito bom, inclusive, é importantíssimo. Eu, durante a minha vida inteira, eu venho buscando me aprofundar em conhecimentos, tanto técnicos, mentais, psicológicos, todas essas esferas de conhecimento. Agora, para esse conhecimento ser compilado de uma maneira produtiva, tem que existir a sabedoria. Senão você fica só virando um obeso. Tanto é que eu conheço um monte de gente, vocês provavelmente também conhecem. Muita gente tem muito conhecimento, mas não faz nada com aquilo que sabe. Então o cara sabe muito, o cara conhece de tudo, mas o cara não consegue evoluir. Ele não coloca aquilo em prática, entendeu? Então, pra mim, cara, quando você vem ali da sabedoria pro conhecimento, aí sim, claro, tem execução, não tem jeito, tem que executar mesmo, tem que trabalhar, tem que imprimir uma força de trabalho relevante ali. Mas a sabedoria, ela pra mim é o que muda o jogo, cara. Saber discernir o que vale a pena, o que não vale a pena. Por exemplo, tu imagina o quanto de proposta não me chega, cara, semanalmente. Não vou dizer talvez todo dia não, mas semanalmente, cara, não tem uma semana que eu não recebo uma proposta no Instagram. Cheio de parceria, de não sei o que, disso, aquilo. Muitas, cara. E a maioria delas faz muito sentido. São boas. Só que a questão é, cara, eu devo ir agora? Eu devo entrar nisso aqui? Qual é o meu papel? Onde é que eu tenho que estar atuando? De que forma? Com quem? Então todas essas perguntas precisam ser respondidas. Senão, o que acontece? Eu vou sair querendo atirar pra todo lado, querendo ir pra todo lado. E aí é onde eu corri um grande risco. Porque pra mim, cara, eu gosto muito de velocidade, né, cara? Eu gosto ali de intensidade, todos esses elementos ali. Só que eu vejo que tão importante quanto, ou até mais importante do que a velocidade, é a direção. Então, eu tá na direção certa, eu tá no caminho certo. Isso pra mim é o que faz todo sentido. E pra isso, na minha visão, eu tenho que estar submetido. Eu tenho que estar com uma postura de humildade
pra estar recebendo de alguém ali que eu entendo que é uma autoridade nesse assunto, o que é que eu posso estar Até porque uma crescendo. das piores coisas que existe é a gente tá com um carro cheio de gasolina indo pra direção errada, né? Ainda mais se o motor for bom. Exato. E ainda mais se tiver gente que também coloca, para no posto e vai pra essa direção, vai pra direção, toma mais gasolina. Só que eu tô indo pra... Nós estamos quanto tempo já, mano? Cara, eu não sei, eu não sei prestar atenção. Caraca, Nos outros eu mano. prestei atenção, não sei não. Não, acho que a velho. gente começou 1h20, a gente tá com 1h15 mais ou menos aqui. Eu fiquei até com Parece vontade. que nem que... Cara, que nem... Uma hora, passou uma hora já. Uma das É. maiores alegrias que a gente ainda não experimentou, mas que possivelmente vai ser incrível, né? Eu pensei, cara, coisas simples, né? Pessoas que conhecem na operação, que casam e o Lucas vê o casamento deles. Eu já tô pensando nos casais ali do grupo. Alô, casais do grupo. O casamento de Vai vocês, fazer tá? o... Não, ele é cupido, mano. O cara aí que é amigo Botar nosso a galera aqui, pra casar, isso aí. conectou Ó, isso uma eu vou pessoa te de falar. Fortaleza com um cara de Isso é um de dos São maiores Paulo. arrependimentos que eu tenho na minha vida. Ah, é? Ter demorado tanto pra casar. Aí, tá vendo? Por isso que eu vou casar cedo, viu? Por isso que eu tô... Não, tá com e quantos anos? Eu tô com 24. Isso aí. Já tem que estar casado mesmo. Isso aí. Por exemplo, em 2018 eu tava vendendo brigadeiro no sinal, falando assim, cara, compra esse brigadeiro que eu vou ser um dos maiores empresários do Brasil. E aí eu sempre falei, eu vou ter 0,001% da população brasileira como meu colaborador. 2.200 funcionários. Então a gente tá com 2.000, faltam só 2.100 e alguma coisa, né? Acho que tá, Tem o que hoje? Uns é 40 e pouco? agora com a DataUp deve ter uns 50 e alguma coisa, né? Uma visão de... eu sempre tive muito essa visão também, né? Uma coisa que eu aprendi durante a trajetória foi identificar também o que são indicadores. Isso aqui é uma parada mais técnica agora, tá? Sim. Que eu peguei aqui Pô. esse gancho. O que são indicadores de uma empresa bem-sucedida? Eu ouvi meus pais, meus tios, as pessoas ali sempre trazendo essa visão de, por exemplo, quantidade de pessoas que trabalham como um indicador de sucesso da empresa, né? E eu acho isso muito relevante, é muito massa também. O impacto. Agora, o mundo, o mercado, ele foi mudando, né? Sim. De um tempo pra cá. Sim. Por exemplo, você vê, às vezes, empresa que funciona Muito num mais quarto enxuto, como micro. esse, faturando muito. Então, trazendo pra visão de business, de negócios, quando eu olho hoje, cara, a linha que mais importa, inclusive falando de equity, que você perguntou ali, a linha que importa é EBITDA. Ponto. Essa é a linha. Para a grande maioria dos negócios. Claro, pode ter algumas Sim, peculiaridades para alguns nichos diferentes, mercados, mas o EBITDA, ele é o mais... Ou seja, o que é o EBITDA? É o lucro líquido, o lucro operacional, na verdade, né? É o lucro operacional que aquela empresa consegue gerar através da sua operação. Então, quando você foca nesse crescimento também, você consegue ver um resultado muito relevante, que inclusive consegue impactar até mais gente também. Que aí um pouco tu fez, quando mudou o modelo de negócio, automaticamente EBITDA... Exatamente. Totalmente. uma subida Mudou absurda, tudo. né? O modelo de negócio mudou tudo. Tava num papo com o Flávio, né? Num ambiente ali mais seleto também esse final de semana agora. Ele que, cara, eu diria que é um gênio, né, cara? Eu classifico eu coloco ele nessa visão. É um gênio ali de criação de negócio, de visão, Cara, é impressionante. É impressionante. E a gente tá falando muito sobre o modelo de negócio ali também. Vamos pro bate-bola? Bora pro bate-bola. Cara, passou uma hora voada. Uma hora não, já Muito tem 1h20, rápido, eu acho, aí Muito de papo. Rápido Como é que demais. é um bate-bola aí? Bate-bola é o seguinte, a gente vai Ah. fazendo, é como se fosse um de frente com Gabi, Augusto, sei lá. de frente com Gabi, assim, a gente vai jogando algumas coisas, você responde mais rápido, ele já vai jogando outra, eu jogo uma, ele joga outra, a gente vai fazer umas... Aí tem que ser numa frase. assim, uma resposta A primeira curta, assim, coisa né? que vem na sua cabeça de forma Primeira curta. coisa. Pronto. Gostei. Que é pra gente, né? Cara, deixa eu Boa. te perguntar, o que você vê no mercado que te mais dá raiva? Pessoas fazendo coisas erradas no mercado, qual que é a que te mais dá raiva? Fala assim, cara, isso aqui me deixa empresas fazendo isso. O que mais me dá raiva é ver gente se limitando com o seu próprio potencial. Eu não fico com raiva com uma pessoa que... tem uma empresa fazendo errado. Cara, deixa lá. A vida- Não sou eu que tenho que me preocupar com isso, não. Quer fazer errado? Faz lá. Quer falar alguma coisa? Fala lá. Entendi. Lucas, um livro. Um livro, cara. Fora a Bíblia, porque senão você vai dizer Bíblia. Tá bom. Ainda deu uma cortada, cara. Peraí. ainda deu uma caneta aí, né, cara? Vamos lá, cara. Um livro fora a Bíblia que eu vejo alguns, né, cara, que foram bem determinantes. Um que eu gosto muito, que se trata de liderança, é o Extreme Ownership. O do CEO lá, né? Esqueci o nome dele, cara. O carecão lá. Não lembro o nome dele, não. Esqueci o nome dele, Extreme Ownership, que é um livro muito voltado pra liderança.
Cara, eu não li esse livro É ainda. um livro que fala muito sobre protagonismo extremo, entendeu? Você viu o TED Talk dele? Vi. Irmão, aquele Não, TED muito Talk bom, muito bom. Vi muito Boa, bom. uma frase. Uma frase. Nós somos fruto das nossas escolhas. Boa. Um ponto de inflexão. Um só? Caraca, O maior ponto de quebra, velho. inflexão. Um O só! mais memorável, pronto, vou facilitar. Um ponto de inflexão, meu casamento. Que massa, Meu mano. casamento. Que massa. Então, eu vou casar no mesmo lugar que ele, então tá. Comecei muito bem, né? Quando é que vai ser? Dia 14 de setembro. 14 de setembro, época boa. Eu casei no... Vixe, meu irmão, por que eu fui falar isso? Minha esposa foi assistir agora, cara. Algum dia que foi, tu tava lá também, me ajuda. Rápido. Cara, eu não lembro. Agosto, mano. foi em agosto. Foi dia... Foi 12 de agosto. Foi por aí, eu não lembro. Exato. Não lembro a data. Sei que foi em Rapaz, agosto, que era o meu agora eu aniversário. me lasquei, viu? Se ela Amor, eu tivesse- lembrei, tá? No cidade tá? Assim, a gente... tá Ô, Laís, dá uma... Mas eu sou muito ruim de data, cara. Mas foi um momento que mudou muito a minha conduta, sabe? A minha postura. A partir do momento que eu caso... Porque, na verdade, ali foi a cerimônia. Uhum. Casamento, pra mim, segundo ali o que eu creio, é quando eu oficializo diante dos homens, diante de Deus, né? Que foi no casamento civil. Isso foi em maio de 2022. Ali depois a gente fez uma cerimônia pra celebrar, né, cara? Você tava lá, foi um momento ali, melhor dia da minha vida, assim, em termos de abundância, Sério? de alegria. Cara, tu vai ver, te Absurdo. prepara aí, Gastar cara. sem dedó, né? Porque às vezes... Tá por ti. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de Ótimo. nada. Tá por nada. ti, ele- Faria tudo de novo, cara. Ô, Lucas, Foi última, pra finalizar, Vambora. última pergunta. Um conselho. um conselho, cara. Não, deixa eu refinar. Se Vai. você olhasse pra gente, Aham. qual que seria o conselho, o principal conselho que você olharia? Você conhece um pouco o nosso grupo, um pouco a gente. Eu vou... Primeiro eu quero te parabenizar pela visão, cara. Isso aí, é tomar pra si, Não. né? Eu vou ter que dar esse parênteses, não tem jeito, cara. Vai. Eu vi um cara perguntando uma vez, foi pro Mário ou pro Flávio, qual é a tua rotina? Ele quer saber qual é a rotina do Flávio. Ok, legal. Meu amigo, o Flávio é um bilionário. O Flávio é o maior empreendedor do Brasil, brother. Você tem que perguntar qual é a tua rotina quando tu tava no meu tamanho. Aí você tem que saber o que ele fazia quando ele tava naquele tamanho. Não adianta você querer fazer o que o cara faz hoje. Você tem que querer o que ele fazia quando... Porque um dia ele já esteve assim também. Ele passou por toda essa trajetória. A gente tem uma trajetória de crescimento. Vocês estão crescendo. Então, um dia o cara chega... Ai, qual é a tua rotina? Não, mas peraí. Qual é a minha rotina quando eu estava nesse lugar? Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, entendeu? Perguntar assim pra mim, entende? Então, um conselho, cara. Caminhe, se relacione, se comprometam com pessoas que vocês acreditam que têm autoridade pra entregar aquilo que vocês acreditam na vida de vocês. Busquem essas pessoas. Cara, se lança. Paga o preço que for preciso, né? O que for necessário ali, obviamente. Quando eu falo isso, é dentro de padrões éticos, né, cara? Mas Não, dentro de a tudo. gente combinou uma proposta que talvez não vai nem pagar a sua gasolina da... Esse cara é ligeiro, viu? Esse cara é ligeiro, viu? A gente vai olhar 2014. Tu arranjou Aí esse vamos corrigir. atacante aqui, cara. Ele vai em cima toda hora, cara. Pivôzão, ó. Vai se der bobeira, ele bate no gol, viu? A gente vai fazer uma Que correção é da inflação de isso, 2014 pra cá. É. Cenas do Mais nosso boas que isso. Porque isso, eu falo pela minha história, né? O Mário foi um cara que foi determinante na minha vida, cara. Total. Foi determinante. Mas É até hoje. Mas brincadeiras à parte, que não é uma brincadeira, depois a gente vai conversar baixinho. Mano, a gente tá. Não, a gente se questiona mesmo. Mano, qual é o próximo passo? O que a gente precisa fazer? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que vão nos orientar? Quem são as pessoas que. Porque, mano, tem coisa que Faz a gente uma não. seguinte análise, não ó. vai. Coloca num papel o que são. O que vocês acreditam que é indispensável? O que é indispensável pra mim? Eu creio em princípios, eu creio em casamento, eu creio em lealdade, eu creio em, além disso tudo, know-how, técnica, estratégia, Total. tudo isso. Mas eu creio em, tem alguns princípios que são muito bem definidos. E pra mim, pra eu me conectar com pessoas num nível mais profundo, eu posso conectar com qualquer um. Uhum.
Ali, pá, Pra viver beleza. relacionamento Agora, mesmo. pra ir pra novas medidas de relacionamento, a gente tem que estar alinhado em algumas coisas. Por isso que eu não... Cara, desculpa, eu não me fascino muito ali, cara, com as visões do Instagram, sabe? Ali, ó, pau, resultados materiais, entendeu? Claro que é bom também, né, cara? Eu não vou dizer, graças a Deus ele me proporcionou eu ter alguns resultados materiais também, né? Mas, cara, pra mim, eu coloco assim, isso aqui é a base, é isso aqui. Isso aqui que pra mim, eu quero estar com pessoas que creem nisso, que acreditam nisso. O cara é muito bom, ele é extraordinário, ele é um fenômeno, mas ele enxerga casamento diferente de mim. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter um papo com ele pra entender qual é a visão estratégica, a visão de negócio. E é isso. E é isso. Você entendeu? Entendi, A irmão. decisão que a gente já tomamos, né? Já tomou na mesa aqui. Obrigado, já irmão. Eu tomei o conselho pra mim e recebi a junto. resposta. Conta comigo, cara. Eu já entendi. O meu objetivo aqui, cara, é estar trazendo essa mensagem. Eu creio que a gente tem um papel de mensageiro, né? Vocês têm um papel de mensageiro também, cara. Muito grande. Tem pessoas que da audiência de vocês, das empresas que estão com vocês. Então, assim, o nosso papel é ser mensageiro, cara. E a mensagem é mais importante que o mensageiro. É isso, meu irmão. Pô, obrigado pela sua mensagem. Fechado? Vamos junto. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigadão, cara, Obrigado, pelo irmão. convite de Obrigado, vocês. tá? Parabéns, cara. Parabéns. Eu vou falar que eu saio daqui impactado, cara, com a forma que vocês estão lidando e construindo. Eu não pude mergulhar muito nos negócios em si, mas se tratando desse movimento especificamente, cara, dinâmica, a forma como vocês estão fazendo aí, cara, muito bom. Parabéns. Parabéns massa, mesmo. Que massa. Parabéns. Esse é mais um episódio do Boom Podcast. Ô, Lucas, só pra finalizar, como que a galera te encontra? Rede social? @Lucas Procópio _. Arroba Lucas Procópio _. Turma, mais um episódio entregue. Ele vai avisar pro CMO lá que ele vai começar a produção de conteúdo em imagem. Aí eu não vou me comprometer ainda, mas Todos de os- vez em quando eu posto uma coisinha ali. Todos os cortes desse tô podcast, ali, eu mesmo vou escutar esse podcast e vou falar assim, Ana Lu, você corta aqui. Vou mandar um drive pro diretor dele e falar assim, ó. Manda bala, Muito né? bom. Obrigado, inclusive, cara. Tamo me ajuda junto, muito. tamo É isso aí. Valeu, Valeu, gente. turma. Valeu, pessoal. Vamos Vamos pra mais juntos. podcast. Mais um entregue. Valeu. Valeu. Bora.